Kátia Marcelo, Demarte de Oliveira. Obrigada, Júnior. Boa noite. Boa noite. É uma alegria novamente estarmos todos aqui reunidos, por mais que o local seja diferente, mas estamos aqui na Casa Espírita. Semana passada o Júnior falou sobre a paz do Cristo, né? E hoje falaremos sobre a vinda do Cristo. O que significa a vinda de Jesus para a doutrina espírita? O que significa? Significa a maior de todas as promessas que haviam sido programadas para a evolução do planeta Terra. O governador planetário, que é Jesus, manda diversos emissários antes dele, em cada lugar, em povos diferentes, e a promessa era que ele próprio viria para deixar a mensagem totalmente nítida para todos nós. A mensagem da conduta moral que devemos buscar para encontrar o verdadeiro caminho da felicidade. É isso que significa a vinda do Cristo para nós. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, faça favor, fique à vontade, Gisele. Boa noite. Do dia 17 de agosto de 1938. Alguém faz as contas aí, quanto tempo? 87 anos. A Caminho da Luz, esse Espírito Emmanuel traz, no primeiro capítulo, a Gênese planetária. A comunidade dos espíritos puros. E traz, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Boa noite, sejam bem-vindos. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. Emmanuel nos traz essa informação, como ele coloca ali, rezam as tradições do mundo espiritual, e o que foi dado a ele saber, né? O que nos foi dado saber, ele traz nessa mensagem, só se reuniu por 2 vezes. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida da matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, esses espíritos puros, esses seres angélicos e perfeitos, que são os eleitos do Senhor, que sobre as rédeas deles são ali as decisões, conservam as decisões dessa coletividade
planetárias, onde Jesus é um dos membros. Então, existem outros Cristos, são os espíritos crísticos. Só por 2 vezes esteve ao redor do nosso planeta, quando começou a formação do planeta e a vinda de Jesus. No livro de Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus, deixa eu ver se eu trouxe esse. Não trouxe. Vivendo com Jesus, Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, traz: nesse interim, caracterizado pela turbulência de toda ordem, pelas insurreições, loucuras, crimes e hediondez, nasceu Jesus, na pequena Belém, a apenas 1,5 dezena de quilômetros da soberba e fétida Jerusalém. Orgulho de toda uma raça e sede ali do poder de Roma, representado pela Torre Antônia, onde se aquartelavam os dominadores de um dia. Não havendo lugar para ele, na cidade superlotada de peregrinos que vieram para o recenseamento imposto por Augusto, viu o mundo terrestre em uma gruta calcária nos seus arredores, uma verdadeira estrebaria, onde se agasalhavam animais domésticos e dormiam pastores com os seus rebanhos nas noites frias, como era comum na ocasião. Ele veio pastorear as ovelhas tresmalhadas de Israel. Ovelhas tresmalhadas é as ovelhas desgarradas, perdidas de Israel. Somos nós. E a gentilidade sofredora de toda parte. Ali iniciando entre eles o seu ministério de amor. Nunca haveria lugar para ele no mundo, nem ele o necessitava, porque é o Senhor do mundo. Jesus é a luz mirífica a iluminar a densa noite da história, abrindo clarão especial nas brenhas da humanidade em favor do seu futuro. Então, quando a Amélia Rodrigues nos traz, logo no início desse texto, sobre turbulência, insurreições, loucuras, crimes, hediondez, parece que estamos falando dos dias de hoje, mas é há 2000 anos atrás. Ainda o mundo estava nessas convulsões. Hoje o que nós vemos é pouco de tudo que já vivemos em questão dessas loucuras, desses desequilíbrios, antes da chegada do Mestre. E a vinda do Cristo, ela foi anunciada por nada menos que 5 profetas no Antigo Testamento: Isaías, Miqueias, Jeremias, Daniel e Zacarias. Isaías traz um dos profetas mais proeminentes. Isaías fez várias profecias sobre o Messias, incluindo seu nascimento de uma virgem, seu nome e seu papel como servo sofredor. Lembrando que nós já conversamos aqui sobre a questão de Maria e o porquê trazia essa questão da virgem em seu nome. Miqueias profetizou que o Messias nasceria em Belém. Jeremias anunciou que o Messias seria descendente do rei Davi, da tribo de Judá. E Daniel profetizou a duração do tempo até a vinda do Messias. E Zacarias descreveu a entrada triunfal do Messias em Jerusalém, montado em um jumento, e sua traição por 30 moedas de prata.
E esses 5 profetas, o que eles têm em comum? São hebreus, e esses profetas são médiuns. E trouxeram ali, à época, essas predições, que nós até conversamos essa semana nos nossos estudos, que poderia acontecer ou não, eram predições. Esses 5 profetas trouxeram a anunciação da vinda do Messias, como tantos outros em outros povos também anunciaram a vinda do Messias. E no Novo Testamento nós temos João Batista como o precursor de Jesus. João Batista anunciou a chegada do Messias, batizou Jesus, marcando o início do seu ministério público. Então, essas profecias, encontradas principalmente no Antigo Testamento, forneceram ao povo de Israel e ao mundo uma expectativa e esperança da vinda do Cristo, que se cumpriram com o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Pois ele nos mostrou claramente que o sepulcro é o fim do corpo físico, que o espírito vive. Voltando a Amélia Rodrigues, em um dos seus relatos, ela nos traz que, então, no fragor de 1000 angústias e cruentas lutas, no solstício do inverno do ano 1º antes de Cristo, nasceu Jesus. A nova era, incompreendido desde os primeiros instantes, a sua é a vida dos feitos heróicos, da renúncia, do sacrifício e do supremo amor. Diante dos aparentemente grandes da terra, jamais se apequenou, e ao lado dos pequenos não se os sombreou com a sua grandeza. Antes, os levantou à categoria de amigos, à nobreza de irmãos. Tinha certeza da necessidade de ser imolado. A terra exigia holocaustos ainda. Doou-se com imperturbável serenidade, nenhuma queixa. Solicitação alguma fez. Traído, perdoou. Abandonado, ligou-se ao Pai. Conquanto todas as acres aflições experimentadas, retornou ao seio dos amigos, atoleimados, ansiosos, saudosos, atestando para eles a excelência da imortalidade. E quando nós vamos falando sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, nós vamos encontrar aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 3 e 4, intitulado O Cristo. E aqui a gente vai encontrar que Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Se Jesus estava aqui, como nós temos a informação de Emmanuel, desde o início da formação do nosso planeta Terra, ele sabia o grau de adiantamento dos homens naquela época até a sua chegada. Então, aquele era o momento dele vir e dar realmente esse desenvolvimento da lei de Deus. Por isso é que nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, que as leis terrenas, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente. Na lei de Moisés,
nós vamos encontrar lá a questão de apedrejar a mulher quando ela cometia o adultério. Nós vamos encontrar também na lei de Moisés a questão do divórcio, que já existia, mas como que era feito esse divórcio. A questão da mulher submissa ao homem, a questão de não se trabalhar no sábado e tantas outras leis terrenas que Jesus modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a essa única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão as leis, a lei toda e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último iota, quis dizer Jesus. Se necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou ao menos de algum povo. E vendo essa questão de o cumprimento integral dessa lei pela terra inteira, nós percebemos que falta muito ainda para a terra inteira, para a humanidade inteira, cumprir a lei de Deus. Nós mesmos estamos longe de cumprir verdadeiramente a lei de Deus. Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Então, o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra, mas cabia a ele dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. Lembrando lá os 5 profetas. A autoridade lhe vinha na natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar o caminho que a esse reino conduz, que é lá no início a nosso questionamento. A vinda do Cristo, ela é importante, o que ela significa para a doutrina espírita. A vinda do Cristo para a doutrina espírita é o cumprimento da promessa de Jesus encarnado e nos trazendo o caminho correto de seguirmos sem medo para a felicidade aonde todos nós desejamos e aguardamos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. No livro A Gênese, nós vamos encontrar que o sistema solar, se tinha uma ideia do sistema solar, e essa ideia se perpetuou por mais de 500 anos. E por quê?
Por mais que a ciência avançasse, existia aqueles que tinham o poder da ciência. Então você tinha que pesquisar, identificar e convencer aqueles que tinham o poder da ciência daquilo que você estava dizendo era verdade. E por muito tempo não foi convencido de que o sistema solar é o que é hoje. Achava-se que a Terra era o centro do universo e que tudo estava ao redor da Terra, girava ao redor da Terra. Então, quando a gente encontra essa informação que a ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias, e Kardec coloca, importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Como é importante quando nós analisamos e refletimos sobre a doutrina espírita, que ela tem o tríplice aspecto de ciência, religião e filosofia. Então, a doutrina espírita ela caminha lado a lado à ciência. E no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar sobre a realeza de Jesus no item 4. Nós vamos encontrar que a realeza de Jesus não é deste mundo. O reino de Jesus todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Será que Jesus não tem uma realeza na terra? E nesse item traz que esta terrestre acaba com a vida, a realeza terrestre. E a realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então nós entendemos que Jesus sim é rei, mas não é um rei material, é um rei espiritual, a sua realeza é moral. E aí nós chegamos na questão 625 do Livro dos Espíritos, que é uma questão, tem uma resposta, a menor resposta dentro do Livro dos Espíritos. A pergunta é, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta que os Espíritos dão é curta e certa. Jesus. Jesus, o divino Sol. Sem embargo, dialogou e conviveu com aqueles que se deixaram vencer pelos vis miasmas das iniquidades. Não os censurou, nem os execrou. Em momento algum os constrangeu ou os magoou. Ofereceu-lhes mãos amigas, generoso concurso. É o que Jesus vem fazendo conosco desde então. Sempre nos oferecendo mãos amigas para a nossa caminhada. Eu trouxe aqui alguns livros. Temos esse aqui, pela psicografia de Raul Teixeira, pelo espírito Francisco de Paulo Vitor, Quem é o Cristo? E no capítulo 1, bem no finalzinho, ele traz assim para nós. Para nós que o amamos na pobreza dos nossos mais sinceros sentimentos, resta-nos a certeza de que ele é o grande amor das nossas vidas, desamado por muitos, pouco amado por diversos, mas espírito angélico, prossegue de braços abertos para todos nós, cheio de esperança de que nos surgueremos para os altos céus por meio dos nossos
resolutos esforços, pelos tempos afora, sob o olhar do Criador. Neste livro de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, Amélia nos traz assim. Vocês já me ouviram dizendo essa expressão. Está aqui nesse livro, Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 3, a Magna Carta. Aquela, porém, era uma carta de alforria lavrada em decretos de amor e de paz. A suavidade dos seus artigos e parágrafos confundiam-se com a energia e grandeza do conteúdo. Ninguém jamais se atrevera a legislar com benignidade e doçura, louvando os sofredores, os deserdados, os pobres, os oprimidos, os esfainados. Estes herdariam a terra, o céu, a plenitude, se vencessem a si mesmos. Amélia Rodrigues também, pela psicografia de Divaldo, Quando Voltar a Primavera. Filho do homem, alçou todos os homens a Deus. Transformou os abjetos madeiros da cruz na horizontalidade que recebe e afaga a humanidade toda e na verticalidade com que a levanta na direção de Deus. Nunca, porém, receou, justificou-se ou se evadiu a imposição relevante. É colocado numa cova recém-aberta, sem detritos, nem cadáveres que a inaugurassem, deixou-a vazia, em desafio por ser a ressurreição e a vida. Testemunhas insuspeitas reencontraram-no, amigos desconhecidos e duvidosos, duas portas de acesso que ele dignificou, berço e túmulo. Todos nós aqui viemos por uma porta dessa, né? O berço. E todos nós retornaremos pela outra porta, o túmulo. Duas portas de acesso que ele dignificou, berço e túmulo. Dois símbolos de libertação, entrada e saída da vida, na direção da vida. Que aonde é a nossa verdadeira vida não é aqui. Aqui é só um pedacinho do que a gente precisa passar. E aqui, neste livro também, Amélia Rodrigues, por Divaldo, Essencial, no capítulo 1, nós vamos ter que, nada obstante, reinava um fio de expectativa em a noite de dores inenarráveis. As agonias extremas abateram sobre Israel por longos séculos de horror e desespero. Mas o fio de esperança era a expectativa da chegada do Messias, vingador e poderoso, como os algozes de então, anunciado pelos profetas antigos e descrito por Isaías há quase 700 anos. Ele seria poderoso e arrancaria o jugo hediondo de sobre o seu povo, concedendo-lhe benesses e glórias. Só que não entenderam qual eram as benesses e as glórias. Então, em todos os relatos que a Amélia nos traz, e também o Espírito Paulo Vitor, nós temos a grandeza de Jesus, o governador planetário do orbe terrestre, aquele que nos convidou. Jesus nos convidou a estarmos aqui. Ele nos ofereceu uma nova casa, um novo ambiente para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós todos que estamos aqui assumimos um compromisso com Cristo. Iniciamos hoje também
com o livro A Caminho da Luz, de 1938, ditado pelo Espírito Emmanuel. Um ano depois, em 1939, este mesmo Espírito traz o livro Há 2000 anos. E neste livro, Há 2000 anos, temos um capítulo intitulado O Messias de Nazaré. Aqueles que já leram, não se façam surpresos pela história. O dia seguinte amanheceu trazendo as mais sérias preocupações a Públio e sua família. Ainda cedo, vamos encontrá-lo em íntimo colóquio com a esposa, que se lhe dirige em voz súplice e afetuosa. Considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para benefício de nossa filha. Todos se referem às suas ações, empolgados por sua bondade edificadora. E eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa desditosa situação. Essa era Lívia falando com o Públio, seu marido. O senador ouviu-a apreensivo e incerto, exclamando afinal: Pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Não procederei, todavia, conforme sugeres. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política. E, no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria a sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentinha. Um senador, na sua empáfia, no seu orgulho, dizendo como iria proceder para encontrar este Messias. Muito bem, disse Lívia, entre confortada e agradecida. Guardo na alma a mais sincera e profunda fé. Vai sim, querido. Ficarei rogando a bênção dos céus para a nossa iniciativa. O profeta que agora surge como verdadeiro médico das almas saberá que atrás de tal posição de senador do império há corações que sofrem e choram. Deixou que as horas movimentadas do dia se escoassem com a claridade do poente, e quando o crepúsculo entornava suas meias tintas na paisagem maravilhosa, saiu, fingindo distração e alheamento, como se desejasse conhecer de perto a antiga fonte da cidade, motivo de atração para todos os forasteiros. Após haver percorrido uns 300 metros de caminho, encontrou transeuntes e pescadores, que se recolhiam e o encaravam com mal disfarçada curiosidade. Uma hora passou sobre as suas amargas cogitações íntimas. Um velar imenso de sombras invadia toda a região, cheia de vitalidade e de perfumes. Onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma ilusão a história dos seus milagres e da sua encantadora magia sobre as almas? Não seria um absurdo procurá-lo ao longo dos caminhos, abstraindo-se dos imperativos da hierarquia social? E nessas tantas perguntas e interrogativas
que surgem na cabeça de Públio, o senador, por vezes também podemos pensar em tantas interrogações que fazemos ao chegar à doutrina espírita. Será que é o melhor caminho? Será que é o local onde eu vou encontrar resposta? Será que realmente é um local que eu devo ir e frequentar? Quantas indagações também fazemos antes de chegar aqui à doutrina espírita? Em todo caso, deveria tratar-se de homem simples e ignorante. Olha o pensamento do senador. Dada a sua preferência por Carfanaum e pelos pescadores. Dando curso às ideias que lhe fluíam da mente incendiada e abatida, Públio Lentulus considerou dificílima a hipótese do seu encontro com o mestre de Nazaré. Como se entenderiam? Não lhe interessara o conhecimento minucioso dos dialetos do povo, e certamente Jesus lhe falaria no aramaico, comumente usado na bacia dos Tiberíades. Como que ele iria falar com aquele homem, falando dialeto? Talvez eles nem conseguissem falar a mesma língua. Profundas cismas entornavam-lhe do cérebro para o coração, como as sombras do crepúsculo que precediam a noite. O céu, porém, àquela hora, era de um azul maravilhoso, enquanto as claridades opalinas do luar não haviam esperado o fechamento absoluto do leque imenso da noite. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas. Ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito opresso. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. E esse relato de Públio também faço para nós. Quantas vezes nós sentimos o nosso coração perdido em abismos de cogitações infinitas? Quantas vezes sentimos o palpitar descompassado dentro do nosso peito? E quantas vezes emoções dolorosas nos vêm a encher os nossos olhos de lágrimas? Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras enfeitado de silvas e deixara-se ali ficar, sondando o ilimitado do pensamento. Mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito, como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem, ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava sua melancólica e majestosa figura numa fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas seu coração mergulhava ondas de sentimento que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri,
lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-se dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada e no ar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo Nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fonte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Jesus é aquele que vem ao encontro dos nossos corações desfalecidos a todo momento. Públio Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente da filhinha, mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou. Sim, não veio buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem caminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa. É a desvalida e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho. Não, meu amigo, não está sonhando, exclamou meigo e enérgico, o mestre adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros, clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer, ou aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. Destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. Se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso.
pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta. Há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Jesus, superando os 2 sicários da sociedade do seu tempo, Otaviano em Roma, Herodes na Palestina, ofereceu-nos o sublime legado do amor e do perdão. Públio não conseguiu aproveitar aquele minuto ditoso e aceitou aproveitá-lo daqui a alguns milênios. Públio, quando ditou esse livro, o Espírito Emmanuel, quando ditou esse livro a Chico Xavier, em 1939, já estava passados milênios no qual ele tinha conseguido essa redenção de encontrar novamente o Cristo. Públio, Emmanuel, Flávia, a filha, doente, leprosa, Chico. Todos nós temos hoje em nossas mãos decidirmos agora ou daqui a alguns milênios. Decidimos agora aceitar a vinda do Cristo em nossos corações ou postergamos para alguns milênios. Luz mirífica ele é nas trevas densas de todos os tempos. Jesus é luz. Que possamos permitir que ele adentre em nossos corações e acenda a nossa luz, a nossa verdadeira luz, pois somos filhos da luz e temos necessidade de brilhar. Queridos irmãos, agradeço os ouvidos caridosos, estarmos aqui hoje em diferente espaço, mas graças ao Pai, reunidos no mesmo desejo, que é a irmandade e a fraternidade. Gratidão. Vamos aos passes. Hoje o passe coletivo. Vou apagar essa luz aqui só.